Quero bater um papo com vocês hoje sobre futuro, sobre morte, sobre como é que vai ficar os nossos filhos, como é que vai ficar meu cônjuge, o quanto a minha renda impacta e qual a fase que você se encontra. Então é sobre isso o nosso vídeo de hoje. Se você não me conhece ainda, meu nome é Patrícia Pérez, sou educadora financeira e previdenciária e o meu objetivo é trazer paz, segurança, liberdade para você e sua família. Eu quero comentar para vocês o que aconteceu na minha casa. Eu vou compartilhar os meus planos, os meus projetos aqui no sofá da minha sala, vamos bater um papo sobre isso. Para mim, isso era algo importante. Eu sabia que se eu faltasse, os meus filhos não estariam desamparados. Tem muitos pais que não se preocupam com isso, que não fazem isso. E está tudo bem. Aqui eu não estou falando o que é certo ou o que é errado com relação a você fazer muito ou pouco pelos seus filhos. Vai de você. Para mim, era um valor. Para mim, eu preferia mais ter meus filhos amparados financeiramente. Eu sabia que eu poderia faltar e que eles não iam passar dificuldade, que eles não iam precisar de ninguém, além do que eu já tinha eu e meu marido feito, do que eu sabia que meus filhos poderiam passar dificuldade. Então isso era um valor para mim, tá bom? Eu não estou aqui dizendo que vocês têm que fazer isso da maneira como eu fiz. Então, há alguns anos, vamos dizer, há uns 15 anos atrás, quando a gente lá aqui em casa começou a se preocupar com isso, a nossa realidade era outra. Os nossos filhos ainda estavam na escola e o nosso patrimônio não era o patrimônio que a gente tem hoje. Então, o que a gente sempre se preocupou? Lá atrás a gente fez, meu marido sempre teve seguro de vida. Eu, no serviço público, que tinha uma outra regra de pensão. Nós, servidores públicos federais, a gente tinha uma outra regra de pensão. Sim, se o teu salário era 15, 20, 30 mil, até o teto da Previdência, até o teto do RGPS, a gente recebia 100%. E sobre a diferença, 70%. Então eu ficava tranquila naquela época que se eu faltasse, a pensão, com meus filhos ainda eram menores de 21 anos, pense bem nisso, os meus filhos estariam amparados, estariam seguros. Só que depois, além das regras terem mudado, a regra da pensão por morte, que ela ficou muito complicada. Então, se você tem uma situação hoje que os seus filhos ainda precisam de você e que você, na tua ausência, você teria que se preocupar com os teus filhos que estão ainda na fase de estudo, ainda não estão engajados no mercado de trabalho, isso é uma grande preocupação que passou a ser do servidor público federal e quem já era do INSS. Por quê? Porque hoje a pensão por morte não vai suprir. A nossa pensão por morte, na nossa ausência, não é suficiente se a nossa renda, se o nosso orçamento for ainda necessário para a formação profissional dos nossos filhos. Isso é muito preocupante. Com os anos passando, os meus filhos foram crescendo e eu estou com um filho hoje que está com 24 anos e só esse filho ainda está terminando. E meu filho está fazendo uma faculdade federal. Mas, claro, ele necessita do nosso auxílio, do nosso custeio, todas as atividades que ele faz na faculdade, né? O transporte, alimentação, né? Tudo que ele pode fazer hoje por ele não precisar colaborar financeiramente em casa, então ele pode participar de atividades extracurriculares e muitas delas têm custo, têm investimento. Então hoje a gente está podendo tranquilamente. A gente nunca gosta de pensar que a gente vai faltar, porque na verdade nós como mães, né? A gente quer pais, mães, a gente quer o quê? Estar ao lado dos nossos filhos, ajudar eles no começo do trabalho, ver eles casando, tendo filhos. Esse é o sonho, né? Então o que a gente foi fazendo com o tempo? Nós fomos fazendo investimentos de longo prazo para a nossa aposentadoria, para mim e do meu esposo. Mas na nossa ausência, que os nossos filhos ficassem com isso e de uma forma que não ficassem desamparados. Só que daí vem aquele lado, por quê? Muitos dos nossos investimentos, no caso, investimentos financeiros, estão no nosso CPF. Então, por exemplo, assim, se o meu marido ou eu faltarmos, aquele CPF de quem está o investimento, aquele dinheiro vai ficar bloqueado até que seja o inventário. Então, no caso, o cônjuge vai cuidar de tudo isso e vai, lógico, fazer a distribuição. Mas e se eu e meu esposo falecermos juntos? Vocês entendem? O casal que gosta de viajar, como a gente hoje já tem momentos que a gente pode estar viajando junto. Então, o que acontece? Se o casal faltar no mesmo momento, todos os investimentos vão ficar bloqueados. Então, investimentos vão ficar bloqueados. A nossa casa vai precisar ter um inventário, não é verdade? Então, assim, qual é o único investimento que fica livre para os nossos filhos, até para ajudarem no processo sucessório, até para ajudá-los no processo de inventário, até para eles terem dinheiro e liquidez. Então, isso é muito importante, porque o investimento vai ficar bloqueado. O imóvel vai ter que necessitar passar para o inventário, vai ser necessário vender e investir. E imóvel a gente sabe que não é uma coisa que amanhã você vai lá e descapitaliza e tem. Então, a gente tem essa preocupação do que deixar. Então, gente, o que a gente pode deixar automaticamente para os nossos filhos e que rapidamente eles vão poder fazer dinheiro? Duas coisas. Uma, seguro de vida. Então, eu e meu marido temos seguros de vida, né?
E hoje, eu posso falar, o nosso seguro de vida hoje não é alto. O nosso seguro de vida hoje a gente foi baixando. Por quê? Porque hoje a gente pensa em ter um seguro de vida para que possa ajudá-los no processo de inventário, para que esse dinheiro seja líquido para eles, para fazer o processo de liberar o nosso dinheiro até que os investimentos fiquem livres para eles. Por quê? No começo, quando a gente não tinha um patrimônio em investimento, nós tínhamos preocupação sim de deixar um seguro maior, de deixar um seguro, porque a gente tinha filhos ainda em fase de escola, fase de faculdade, não tinham ainda todos eles encaixados no mercado de trabalho. Então, a nossa preocupação de seguro era maior. Então, era como assim, o seguro era maior, né? E os investimentos eram pequenos. Conforme os investimentos foram ficando grandes, a gente pôde pensar em pegar esse seguro de vida, tanto meu quanto meu marido, e diminuir o valor. Por quê? Primeiro, porque o seguro vai ficando quanto mais caro, porque a gente vai chegando na fase de 50, 60 anos, o seguro vai ficando mais caro. Então, eu falo isso para você como um alerta. Seguro de vida é caro. E quanto mais velho a gente está, maior é o valor que a gente gasta. Só que é interessante que quando você vai tendo investimentos, você vai tendo outros tipos de coisa, esse seguro de vida pode até diminuir, porque ele é necessário para ter um dinheiro líquido de imediato para os nossos filhos, mas não ao ponto de ser o dinheiro que precisa para eles ficarem, né? Então, o seguro de vida serve como sucessão para poder gastar com o inventário e eles depois vão pegar o dinheiro do nosso patrimônio, que na realidade eu não estou deixando para eles, na realidade é o dinheiro para a minha aposentadoria. Mas se eu faltar hoje, meus filhos vão estar amparados. Porque eu não me aposentei, não gastei ele ainda, então está lá, né? Então, quer dizer, em vez de eu ter gozo da minha aposentadoria, a renda passiva que eu criei para mim complementar a minha renda, então meus filhos ficariam com ela. E a segunda coisa, gente, eu já fiz vários vídeos aqui também falando sobre PGBL, sobre previdência, não previdência mensal. É uma previdência que eu uso, eu e meu marido, alguns clientes que a gente usa para abater o imposto de renda todo ano, tá certo? Para minimizar o imposto de renda. Então, o que a gente fez? Olha só, mais uma mudança que eu e meu marido fizemos. Quando a gente começou a fazer isso, há alguns anos atrás, o PGBL, quem que era? Eu era a pessoa que era sucessória do meu marido, quer dizer, na falta dele. Eu iria receber esse PGBL, essa previdência iria para mim, e na minha falta, o beneficiário seria meu esposo. E isso foi acontecendo, foram vários anos. Agora, o que eu tenho, porque aqui já é uma morte de contar que eu e meu marido não vamos morrer juntos, né? Cada um vai morrer no seu tempo, no tempo de Deus, cada um vai ter a sua morte. Então, o que acontece? Hoje, se o meu esposo faltar, eu não preciso mais desse PGBL, porque a gente já tem no meu CPF um patrimônio que eu considero razoável e que eu considero que eu vou continuar trabalhando e eu vou continuar incorporando. Então, assim, hoje, se meu marido falecer, as previdências dele já não vão vir mais para mim. Isso a gente já mudou, porque a previdência você pode entrar lá e fazer a mudança de beneficiário. Então, como a gente continuou construindo isso em previdência, hoje eu tendo patrimônio no meu nome, eu já tendo a minha renda, já tendo meus investimentos, a gente já considera o quê? Que como previdência não passa por inventário, já é importante que essas previdências no nome do meu esposo, ao invés de vir para mim, já vai direto para os nossos filhos. E a mesma coisa aconteceu comigo. Eu entrei em todas as minhas previdências, peguei lá o que era o meu marido como beneficiário e já mudei, né? Em comum acordo, a gente entrou em acordo com meu marido, que já seria parte da herança para os nossos filhos. Então, quer dizer, eu estou construindo, gente, sempre lembrando disso, eu estou construindo a previdência para mim. É para a minha aposentadoria, é para a minha terceira idade, é para mim ter uma velhice tranquila. Só que a gente não sabe se a minha velhice vai até os 90, até os 100, ou posso ser que amanhã eu venha faltar. Pode ser que com 60 anos eu já não esteja mais aqui. Então, hoje, eu não preciso mais que a minha velhice vá para o meu esposo. A minha velhice já pode ir automaticamente para meus filhos. Então, a gente já mudou. Então, são fases. Por isso que eu acho muito importante você ter uma conversa tranquila, você falar, discutir sobre esse assunto na sua casa, você poder ter liberdade de analisar com o seu cônjuge, ter transparência, porque aquilo que a gente constrói no momento da fase da vida da gente, ela vai se modificando. E a gente tem que estar lá. Não é porque você, lá atrás, eu fiz uma previdência e coloquei o meu marido como beneficiário, meu marido me colocou, que não foi mudado, porque nós estamos numa outra fase da vida e a gente analisa que agora o melhor momento já não é mais para mim e para ele, já é para os nossos filhos. Ao mesmo tempo, o seguro de vida. O seguro de vida quando a gente não tinha patrimônio, quando os nossos filhos estavam em fase estudantil, o nosso seguro de vida era maior, porque a gente queria ter tranquilidade que se a gente faltasse, os nossos filhos, pelo menos os estudos, a faculdade e o começo de carreira de cada um estaria amparado, estaria tranquilo. A gente estaria fazendo falta como mentores, como orientadores dos nossos filhos, mas a falta financeira não estaria fazendo falta e eles iriam
ser profissionais e crescer com sucesso. Hoje, os nossos 2 filhos já estão maiores, já estão formados, e o terceiro já está praticamente formado e está encaminhado. Mas mesmo assim, a gente tem essa preocupação ainda com o terceiro filho, né? Então, quer dizer, quanto mais que ele já tem quase 24, já tem 24 anos, então ele não é nem pensionista. É um alerta de que os investimentos, a preocupação, aquilo que faça sentido para você, tem que ser discutido, tem que ser conversado. E a gente tem que planejar. Porque as fases da vida da gente mudam. O patrimônio muda, a nossa idade vai chegando, os nossos sonhos vão mudando. Mas tudo isso só é possível quando a gente se planeja, quando a gente prepara. E a gente não deixa de preocupar com os nossos... Desde que a gente começa a trabalhar lá com os nossos 20, 30 anos, preocupar com a nossa melhor idade, com o nosso futuro. Porque só o fato da gente construir essa renda, só o fato da gente pensar no futuro é que nos permite mudarmos e irmos agindo, irmos cuidando e administrando conforme vai ficando o nosso melhor momento. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Pensem no futuro, planejem, pense na sua família, pense na composição, pense na falta que você faria para você, para a tua família, na falta que faria para a sua família a tua ausência. Conheça o teu cálculo da pensão por morte, seja você do INSS, seja você do regime próprio, estadual, federal, municipal, conheça as regras. E saiba o impacto, o que aconteceria com a sua família se você faltasse hoje. Tua renda é a maior renda da casa? Procura, senta, conversa, vamos junto, vamos planejar, vamos pensar, vamos trazer, vamos poder dormir como eu sempre dormi, tranquila, de falar assim, eu não quero faltar nunca, mas se eu faltar, eu sei que eu cumpri minha missão. Aqueles filhos, aquele cuidado da família para mim, que é algo tão precioso, eles vão estar amparados financeiramente. E eu vivo cada momento. Porque para mim hoje, minha preocupação já não é mais a financeira. A minha preocupação é de poder estar com os meus filhos, estar com o meu cônjuge e viver os melhores momentos, viver os melhores dias, poder contribuir com a vida deles, poder contribuir com as pessoas que eles estão se formando. Isso para mim hoje é o mais importante. Eu falo para Deus que eu possa ficar muito tempo ainda com eles. Tá certo? Um forte abraço para você. Deus os abençoe.